Olá a todos, hoje é dia 30 de outubro de 2022 e venho falar sobre o tema de que quem não evolui não quer a sua evolução. Esse é um tema bastante interessante para analisarmos nossas atitudes e nossas escolhas, se estão baseados nos nossos próprios sentimentos ou se estão baseados na opinião alheia. Eu sou uma pessoa que mantive durante muitos anos a mesma pessoa, sem grandes mudanças. Apenas algumas transformações que nem refletiam na minha vida externa. E, com quase 30 anos, entrei na faculdade. A partir daí, eu comecei algumas transformações na minha vida. Entrar na faculdade, com quase 30 anos, foi um grande desafio, não pela idade, mas pela a minha rotina que eu mantinha durante muitos anos, de sair, divertir, para barzinho, para balada, e trabalhar e nada mais. Não tinha grandes interesses no futuro, tinha vontades, mas não tinha atitudes para mudanças. Então, eu mantinha aquela rotina e fui mantendo como a mesma pessoa durante muitos anos. Tinha bastante amigos nessa época que me acompanhavam nessa mesma visão de mundo. A partir do momento que eu entrei na faculdade, algumas coisas começaram a se transformar na minha própria vida, devido à nova rotina que eu comecei a ter. A faculdade acaba que exigia todos os dias da semana, eu tinha que estar lá na faculdade, eu trabalhava durante o dia, ia para a faculdade à noite, então, pelo menos durante a semana, eu não tinha grandes oportunidades de encontrar meus amigos, de continuar na minha rotina de saída, porque houve épocas que eu saía quase todos os dias, à noite, para passear, para divertir, e já não tinha mais como isso acontecer. Isso foi gerando em mim também um grande desgaste físico, porque meu corpo não estava acostumado com essa rotina. Meu corpo estava acostumado com outra. Então ele sentiu, eu acho que é como quando entra na academia, que dói o corpo inteiro. E quando eu entrei na faculdade não foi diferente, porque eu estava tendo algumas mudanças de comportamento que estava incomodando meu corpo de certa forma. E a partir desse momento eu comecei a perceber a opinião das outras pessoas, que diziam que para que fazer isso, para que fazer faculdade, que sua vida não vai mudar, que vai continuar o mesmo, que pobre nasce pobre, morre pobre, sabe? Esses pensamentos que são normais na sociedade, né? Infelizmente. E eu mantive o estudo. Aí chegava o final de semana, eu saía, passeava, mantinha aquela mesma rotina, mas não tão densa quanto era antes, porque eu tinha que estudar também, eu tinha que fazer trabalhos, então não tinha, nem durante o final de semana, não tinha tanto tempo para manter aquela rotina. E eu via que as pessoas sempre criticavam por que você está fazendo isso da sua vida, para que passar por isso, você não precisa disso, quantas pessoas que são ricas e não têm faculdade, como se estudar não fosse para você ser mais inteligente, para você ter mais conhecimento, para você ter mais liberdade, porque eu acho que o estudo gera liberdade para a gente, porque a gente consegue ter mais clareza em enxergar as coisas, o funcionamento do mundo, e isso é libertador. Não era pelo financeiro que eu estava fazendo faculdade. Se bem que meu financeiro até hoje não é lá grandes coisas. Mas não era pelo financeiro. Era pela minha própria evolução. Eu pelo menos quando entrei na escola, eu entrei no pré com 4 para 5 anos, eu não entrei com a intenção de vou estudar para ficar rico. Eu entrei com a intenção de eu amo estudar, eu quero aprender, e foi o mesmo sentimento que me levou à faculdade. Fiz a faculdade e depois que eu acabei a faculdade, eu continuei
ainda trabalhando na mesma coisa que eu trabalhava, na mesma função. Eu fiz uma faculdade que não tinha a ver com a profissão que eu tinha. Aí que as pessoas realmente criticavam mais. Você fez faculdade à toa? Para que você fez faculdade? Você continuou o mesmo? Isso para não falar as palavras mais ofensivas, porque isso foi o mais leve que eu ouvi. E eu não retruquei, porque eu via que as pessoas que falavam isso não queriam ver minha opinião. Elas tinham uma opinião formada sobre estudar, elas não, nenhuma delas fizeram faculdade, as que realmente falavam e criticavam, e eu mantive mais observando. Eu sou uma pessoa que eu passei muito da minha vida observando mais do que falando. Eu nunca fui muito de conversar. Aí eu fui percebendo, analisando, que as pessoas que criticavam eram as pessoas que não tinham estudado. Que pessoas que tinham feito faculdade, que tinham ou não arrumado emprego na área, elas sempre me apoiavam nos estudos. Porque elas viram quanto que aquilo foi importante para elas, o quanto foi transformador. Aí foi a partir daí que eu comecei a analisar esse tema de qual eu estou falando hoje, sobre as mudanças que a gente tem e que afeta as outras pessoas de alguma forma. Percebi através dos meus estudos que quando a gente muda, quem está perto da gente é obrigado a mudar. Ou eles mudam para continuar com a gente e mudando como a gente, ou eles mudam com a gente, eles mudam a forma de nos tratar, eles mudam as formas de nos ver e acaba se distanciando da nossa vida. Por mais que a gente goste dessas pessoas, elas simplesmente se distanciam, não conseguem conviver com alguém que mudou de alguma forma. Aí, com essas análises, eu comecei a analisar a vida de pessoas próximas de mim. Depois de alguns anos, comecei uma segunda faculdade, continuando no mesmo emprego, de antes da primeira faculdade, não no mesmo local, mas na mesma função. E resolvi fazer a segunda. Dessa vez, fiz mais calado. Quase ninguém até hoje sabe que eu fiz essa faculdade. Que, na verdade, estou acabando agora o estágio e o curso realmente já está todo cursado, só falta a defesa de estágio. E nesse novo curso eu fui vendo outras pessoas. Esse novo curso eu já comecei bem mais tarde. O primeiro eu já comecei com quase 30, esse eu comecei com quase 40. E vi pessoas mais velhas que eu. A minha turma, por incrível que pareça, era toda basicamente da mesma idade. Geralmente as pessoas ali no final dos 30 anos e no começo dos 40 anos. E fui percebendo através de relatos de outras pessoas sobre a crítica das pessoas contra elas. Por que vocês estão fazendo faculdade? Para que isso? Você não precisa disso, que agora é a hora de educar os seus filhos. Você já não tem mais tempo para isso. E sempre vindo de pessoas que não fizeram faculdade também. Aí eu comecei a comentar com essas pessoas. Vocês já repararam que quem critica é quem não fez? Quem critica é quem não faz. Igual eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz academia. Fiz assim, durante pouquíssimos meses na minha vida inteira. E eu sou uma pessoa propensa a criticar a quem faz academia. Para que isso? Para que se esforçar tanto? Não, Deus me livre de acordar cedo para fazer academia, ficar puxando peso. Prefiro dormir até mais tarde. Eu sou propensa a fazer essas críticas. Então, quando eu penso, meu próprio pensamento começa a ir para esse lado, eu vejo que, gente, eu falo isso é porque eu falaria, né? Porque eu não falo isso. Mas eu falaria isso é porque eu não faço, porque eu não entendo o que é fazer exercício todos os dias, o prazer que isso causa no corpo. Aí, voltando a falar sobre
as pessoas que me criticavam, eu comecei a ter uma transformação espiritual. Durante a pandemia, pouco antes da pandemia, eu tive uma conexão muito grande quando eu fiz uma sessão de reiki. A partir daquele dia, eu virei outra pessoa, uma sessão de reiki. Aí depois eu fiz uma sessão de barra de axis e logo em seguida fiz constelação familiar e começou a pandemia. Isso foi em poucos meses. E durante a pandemia eu fiquei algum tempo afastado do serviço. Teve aquela época que quase ninguém estava trabalhando e eu fui uma das pessoas que não trabalhou. E eu aproveitei muito esse tempo para estudar, para aprender, para ver palestras sobre espiritualidade. E comecei um novo caminho espiritual. E aí realmente começou a ocorrer grandes mudanças na minha vida. Eu comecei a me transformar de dentro para fora, bem lá no fundo. Sei que ainda tem um grande caminho para percorrer, muita coisa para mudar, mas eu vi que começou a refletir. Essas mudanças começaram a refletir para fora. Eu era uma pessoa, igual eu falei, que era de balada, eu fumava, eu bebia, e com o tempo o desejo pelo cigarro passou. De um dia para o outro eu resolvi parar de fumar. Depois eu fui percebendo que eu não tinha necessidade da bebida, resolvi parar de beber. Aí realmente aquelas pessoas com quem eu convivia antes já não queriam mais contato comigo. É como se eu tivesse virado capeta. Desculpa pela palavra, mas é realmente isso que eu tenho a impressão que eles achavam de mim, que eles acham de mim. Que essa transformação me transformou em algo ruim, porque há pessoas que parecem ter medo de se aproximar de mim. E começaram a me criticar cada vez mais, e que eu sempre estou errado e tudo, mas eu não relidei, desculpa, sei falar, mas eu não relidei porque eu entendia o que aquela pessoa estava pensando, porque há pouco tempo eu pensava da mesma forma. Então eu consegui analisar que ela não é por maldade, não é porque elas são ruins, é simplesmente porque aquela mudança que eu tive estava incomodando elas, porque elas viam no espelho que elas continuavam a mesma. E quando a gente vê que a gente continua o mesmo e vê uma pessoa próxima da gente mudando, ou a gente muda para acompanhá-lo, ou a gente se afasta e recrimina e critica aquele tipo de pessoa. Ou ainda há uma terceira possibilidade de você achar a pessoa um incentivo, uma maravilha, abençoar a vida dela e querer que ela continue naquele caminho e querer um dia também conseguir ter as mesmas transformações que ela. Bom, eu falo isso para que vocês analisem na sua própria vida, quando alguém vier te criticar por estar fazendo alguma coisa, primeira coisa, pense, o que essa pessoa tem a oferecer sobre esse assunto. Seja, vamos supor, eu sou uma pessoa plus size. Se alguém me perguntar alguma coisa sobre dieta e eu vier falando, não, a minha opinião é essa, aquela, a pessoa vai olhar para mim e vai... O certo seria, né, analisar, gente, essa pessoa não é uma pessoa que eu possa me inspirar nesse sentido. Eu devo procurar uma pessoa que conseguiu um corpo legal, que faz exercícios, que se mantém num padrão de corpo bacana, que mantém uma rotina saudável. Não uma pessoa que está obesa, porque se essa pessoa está obesa, ela não vai ter tanta vivência para te falar sobre o assunto de evolução corporal. E sobre faculdade, por exemplo. Se você está fazendo faculdade, alguém te critica, analise se essa pessoa é um exemplo nos estudos para você. Muitas das vezes,
são pessoas que pararam os estudos, que não têm interesse nem de ler um livro, são pessoas que simplesmente quer trabalhar, chegar em casa, assistir uma novela, assistir um jornal, deitar e dormir, e seguir aquela rotina, não quer transformar a vida. Analise. Analise se essa pessoa é um exemplo nessa área para você. Cada pessoa pode ser um exemplo para você, cada um em sua área. Se você quer trabalhar, não vai procurar uma pessoa que fica o dia inteiro deitada, olhando para o teto, vendo a vida passar, pedir a opinião dela, porque ela vai querer que você faça o mesmo que ela. Procure uma pessoa que você vê, não, aquela pessoa ali realmente ela é uma pessoa que trabalha, que é feliz no trabalho, que tem o que eu quero no trabalho. Porque cada um quer uma coisa. Eu, por exemplo, eu quero um trabalho que eu goste do que eu faço, que eu goste das pessoas que estão ali, que me dê um bom retorno financeiro, que me satisfaça em várias áreas. E sobre essas transformações que eu disse que eu comecei a ter com a expansão espiritual, me transformou até na área do serviço, que agora, por essa minha segunda faculdade, eu depois de 20 anos, quase 20 anos trabalhando na mesma área, mudei para uma área totalmente diferente. Aos 43 anos, mudar para uma área totalmente diferente, as pessoas criticam muito mais. Porque criticavam quando eu não arrumava emprego na área que eu formei, e agora criticam mais ainda porque eu arrumei um emprego na área que eu formei. Então, tipo, se você der ouvido para as pessoas, se você acolher a opinião delas e levar isso para a sua vida sem pensar no que você realmente quer, sem analisar seus próprios sentimentos, você vai acabar enlouquecendo, porque tudo que você fizer estará errado na opinião das outras pessoas. E agora, com esse meu novo emprego, que mudou totalmente minha rotina, é uma vida totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente, até as roupas que eu uso é totalmente diferente do que era antes, tudo mudou. E por causa das mudanças internas que eu tive. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo. A mudança física normal assim, foi de um dia para o outro, porque de um dia eu saí do serviço, no outro dia eu já estava no outro. Mas não foi uma coisa que ocorreu de um dia para o outro. Foi uma coisa que eu vim trabalhando, olhando para minhas próprias sombras, olhando para dentro de mim, me transformando a cada instante, para me tornar outra pessoa, para me tornar uma pessoa capaz de conseguir outro tipo de emprego. Não capaz pelo mental, porque pelo mental, pela primeira faculdade, a gente poderia ter mudado. Mas é pela personalidade, pelas crenças, as crenças limitantes minhas, eu mudei algumas. Eu ia falar bastante, mas foram algumas, porque tem muita para me mudar. Mas a cada dia agora eu me esforço para que eu me transforme numa pessoa melhor, para que eu consiga mudar, para que eu consiga me transformar, para que tenha outras pessoas que possam se transformar pelo meu exemplo. Porque se eu me transformei, foi por exemplo de outras pessoas, pela ajuda de tantos outros, minha família, tantos amigos que estão do meu lado, que me ajudam, que me apoiam. Foi através de tudo isso que eu consegui me transformar. E hoje eu quero que muitas pessoas se transformem para melhor e possam cada dia ser mais felizes. Por isso estou aqui hoje tentando mostrar para vocês esse ponto de vista, para que vocês analisem as suas vidas e vejam o que realmente vocês querem, sem ter a opinião do outro como algo fundamental para que vocês prossigam nas suas vidas. Analisem, vejam quem está falando sobre determinado assunto, veja se aquela pessoa realmente é um exemplo que você quer para a sua vida naquele assunto. Se for, siga. Mas se não for o exemplo que você quer, procure um exemplo. Eu procurei muitos exemplos,
na própria internet, em vídeo do YouTube, por isso estou aqui gravando esse vídeo. Porque foram diversas pessoas que eu assisti, que me incentivaram a mudanças, que se tornaram meus amigos, mesmo sem que eles me conheçam, e que me ajudam a cada dia ter inspiração, incentivo para continuar mudando, evoluindo e não parando mais pela opinião dos outros. Deixo aqui um abraço para todos, fiquem com Deus e com a sua própria consciência e suas próprias escolhas.